Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando. Hoje estaremos falando sobre a mensagem Propriedade, que foi psicografada e publicada no livro Caminho, Verdade e Vida, FEB, editora FEB, né? Capítulo 149, e é referente à passagem de Mateus, capítulo 19, versículo 22, que fala o seguinte: o moço, ouvindo essas palavras, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. É aquela passagem do jovem rico, que vai a Jesus e fala: Senhor, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: segue os mandamentos, honrar pai e mãe. Aí Jesus relata lá os mandamentos, né? E aí ele diz: mas esses mandamentos eu culpo Deus da minha juventude. E aí Jesus vira para ele e fala assim: então vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E aí o jovem entristecido, porque era muito rico, não queria perder seus bens, deixa Jesus e vai embora. E Jesus está falando sobre isso, sobre essa relação com os bens materiais. Jesus não proíbe ninguém ter bens materiais. Jesus usou dessa situação para falar isso, não com o objetivo claro do indivíduo largar tudo, mas para mostrar ao indivíduo que ele ainda tinha apegos, que ele não seguia realmente os mandamentos divinos. Ele ainda era egoísta, tinha apego aos bens materiais, ao ponto de não abdicar deles, em prol de ninguém, nem em prol de seguir o Cristo e ganhar a vida eterna, como era falado na época. Ganhar o reino dos céus. Os reinos, o bem material era muito maior para ele. Então vamos à mensagem e a gente depois vai fazer alguns comentários. Propriedade. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com esta argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotado por modelo a cigarra descuidada. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, do conteúdo espiritual de sua vida. Tudo o que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens, bens transitórios, pertencem a Deus, que lhes concederá de acordo com seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristezas, como aconteceu ao jovem do ensinamento de Jesus. Como está a nossa relação com os bens materiais? Voltando a falar aqui, não sou contra, e Jesus não era contra ninguém possuir bens. Tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam que os bens não podem estar na mão das pessoas, e sim na mão do governo, para que o governo dê as migalhas que as pessoas precisam. Também não concordo com isso. Jesus também nunca falou que isso deveria ser assim. Muito pelo contrário. Mas cada um deve ter seus bens e saber lidar com eles. Aprender a conviver com os bens é a melhor coisa que tem. Porque eu posso ser rico e utilizar a minha riqueza em benefício do outro também. Eu posso ser rico e não ser orgulhoso, não ser vaidoso, não ser dominado pelas riquezas. Jesus disse: não dá para seguir a Deus e a Mamon. Ou você segue um ou outro, ou você amará um e ofenderá o outro. Porque o que é Mamon? Mamon, na mitologia, era o deus das riquezas, do ouro, né, da riqueza. E se nós nos dedicarmos apenas à riqueza,
Porque ou se você se dedica, porque quando a gente fala em servir, o servo na época do Cristo, só para a gente entender, o servo era um escravo. E ele só podia servir a um amo, a um senhor. Ele não servia a dois. Porque se ele servisse a dois, ele serviria mal aos dois. Ou um ou outro. Sempre era assim. Porque isso era da cultura. A gente tem que pensar na cultura da época. E quando Jesus disse que você não pode servir, o que significa? Porque o servo se dedicava exclusivamente ao seu senhor. Então você não pode se dedicar exclusivamente ao dinheiro de forma nenhuma. Você precisa se dedicar, né? E nem dá para, na nossa vida, a gente se dedicar exclusivamente a Deus. Porque você precisa sobreviver. Você precisa trabalhar. Você precisa fazer o teu trabalho junto à humanidade, né? Não é, não, pô, tu está dizendo que as pessoas não podem se dedicar, tem gente que se dedica a Deus, não sei o quê. Não, gente, o que a gente está falando é o seguinte, a gente pode se dedicar a Deus, mas não dá para ser em tempo integral, porque você tem os seus afazeres, você tem que cuidar, você tem que cuidar do teu próprio corpo, você tem que cuidar da tua saúde, você tem que trabalhar, você tem que exercer a tua função junto à humanidade. E se a gente abdica de Deus para viver só o materialismo, que é apregoado aí por algumas ideologias, não dá para viver, gente. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao mundo, César representa os governos. É o governo do mundo, a representação política. E Deus, a representação da vida. A gente tem que dar a César, dar ao governo, inclusive respeitar os governos. Mas não precisamos dar ao governo reclamando, xingando, falando mal e excluindo Deus das nossas vidas. Nós temos que viver a vida pública, que é a vida material, e ao mesmo tempo a vida religiosa, que é a vida espiritual. Conviver com os dois. E aí, existem alguns momentos da vida que os bens começam a querer falar mais alto do que a nossa vida íntima, do que o nosso crescimento espiritual. E a gente não pode. Podemos ter bens, mas colocando eles no devido lugar, que é sempre uma posse secundária. Nós estamos como usufrutuários dos bens, porque eles não vão com a gente. Eles vão ficar na terra. Então, a dedicação maior tem que ser aos bens espirituais. O que são os bens espirituais? As virtudes. Desenvolver as virtudes, porque essas virtudes, elas irão com a gente. Nós vamos carregá-las, vamos levá-las ao mundo espiritual. Vamos levá-las. E os bens materiais nós vamos deixar, porque eles são transitórios. Eles ficam aqui, eles ficam com a matéria. Os bens espirituais estarão com a gente sempre. Jesus botou à prova aquele jovem que estava se dizendo que seguia todos os mandamentos. E aí quando Jesus coloca ele à prova, ele sucumbe, porque ele não tinha estrutura para seguir aquilo. Ele ainda não estava pronto para seguir o Cristo, porque a vida espiritual para ele era muito importante. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Temos que saber dividir as coisas. Então, vamos fazer a nossa prece com o auxílio aqui do meu amigo Noah, que é Noé, né? Que é o meu gato predileto aqui, meu amigo, companheiro, está aqui. A gente tem que respeitar os animais. Tá? Já estou vendo aqui, tem um cachorrinho aqui no chão também, que é o Johnny. E a gente tem que seguir a nossa vida com amor, com tranquilidade. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Vamos lá, vamos fazer a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão,
Dê seu like, faça seu comentário, dê seu bom dia. Compartilhe, nos ajude a fazer o canal crescer, a levar essa mensagem, essa reflexão a mais pessoas. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas comentando, quanto mais likes, mais o YouTube oferece esse conteúdo para outras pessoas e a gente vai propagando aí a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Que Jesus esteja sempre em nossas vidas, nos iluminando, que tenhamos noção clara que estamos aqui para evoluir espiritualmente, que os bens materiais são para o nosso uso e não para nos usarem. A gente usa os bens materiais e os deixa. Os bens espirituais, nós colocamos ele nas nossas vidas e eles seguem com a gente para a vida eterna. Isso é o mais importante. Então, que Jesus possa nos abençoar, que esse culto matinal possa ter tocado o teu coração, para que você tenha paz, harmonia, e que essa prece tenha, de alguma forma, ajudado a te harmonizar e te pacificar, para que esse dia de hoje seja um dia de muita paz, muita harmonia, de muita felicidade e com a presença de Jesus em nossas vidas. Até amanhã, se Deus quiser.